Olá, meus alunos. Aqui é o professor Renato, iniciando mais uma aula de matemática do terceiro ano. Nesta aula número 4, nós continuamos o estudo da estatística, o nosso capítulo 2. E hoje o nosso tema serão as medidas de tendência central. Vamos estudar um pouco sobre o que elas são e o que elas representam. Vamos nessa. A estatística trabalha com diversas informações que são apresentadas por meio de gráficos e tabelas, e com diversos números que representam e caracterizam um determinado conjunto de dados. Foi isso, um pouco do que vimos nas nossas últimas aulas. O estudo das tabelas, dos gráficos, a questão da população e amostra. Mas o que vem então a ser as medidas de tendência central? Vamos lá. Dentre as informações, podemos retirar valores que podem representar todo o conjunto. Esses valores são chamados medidas de tendência central. Essas medidas, a mais conhecida delas é a média aritmética, que muitos de vocês já utilizam. Só que além dela, existem também a mediana e a moda. Vamos então, pessoal, caracterizar cada uma delas. Iniciando aqui pela média aritmética, que nós vamos chamar de MA. A média aritmética é a soma dos valores de um conjunto dividido pela quantidade total. Você soma todos os valores daquele conjunto e divide pelo total que encontra a média. A mediana, que eu vou chamar de ME, é o valor central, ou a média dos valores centrais de um conjunto ordenado. Por que valor central ou a média deles? Porque se for uma quantidade ímpar de valores, será apenas o valor central. Agora, se for uma quantidade par, serão a média dos dois que estiverem no meio. E por fim, a moda, que eu vou chamar de MO, é o valor de maior frequência daquele grupo observado, ou que mais se repete, tá certo? Entre os valores observados em um grupo, ok? Para ficar mais claro, vamos aqui observar um exemplo. Vejamos um exemplo de como obter essas medidas. Aqui eu falo o seguinte: as idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17 anos. Determine, então, a média aritmética, a mediana e a moda dessas idades. Bom, gente, é como se eu estivesse fazendo uma pesquisa de 8 pessoas, né? Perguntei as idades e fui anotando uma por uma. Observe que elas não estão em ordem, mas por enquanto isso ainda não é problema. Para encontrar a média aritmética, eu vou anotar todos os valores, somar e dividir pelo total, que no caso aqui são 8 idades, né? Somando aqui as 8 idades informadas, eu vou obter um total de 116, que eu vou dividir por 8. Dividindo, eu encontro o valor de 14,5. 14,5, então, é a média das idades desse grupo de pessoas. Entendido? Ok. Agora vamos calcular a mediana. Como é que eu faço? Inicialmente, anotamos os valores em ordem crescente. Percebam que aqui começa com 12 e pula para o 16. Depois aparece o 14. Não está em ordem. O que eu vou fazer? Anotar todos os valores que aparecem aqui em ordem crescente de preferência. Começando pelo 12, que se repete duas vezes. Se ele se repete, tem que anotar as duas vezes que ele se repete. Depois o 13, depois o 14, que aparece cada uma vez, e depois vem o 16, que aparece 3 vezes, e por fim o 17, que é a última idade informada maior delas, tá certo? Pronto, coloquei em ordem. O que eu vou fazer? Observamos os valores centrais. Pessoal, esses valores são os que ficam no meio. Pronto. Se eu fosse dividir aqui no meio, seria mais ou menos aqui, certo? Quem está aqui no meio? O 14 e o 16. Portanto, eles são os dois termos centrais aqui dessa distribuição, dessa minha amostra. O que eu vou fazer? A mediana será, então, a média desses dois valores. Então, basta eu somar esses dois e dividir por 2. 14 mais 16 dá 30, dividido por 2 dá 15. Portanto, a mediana aqui corresponde a 15 anos desse grupo aqui de idades. Ok? Pronto. Agora, uma observação. Se a quantidade de termos for ímpar, a mediana será o termo central. Como assim o termo? Vai ter apenas um que vai estar no meio, tá? Como assim? Se por acaso aqui não tivesse o 17, eu só teria apenas um número aqui no meio, que seria o 14.
Portanto, o 14 seria a minha mediana dessa distribuição, se eu tivesse uma quantidade ímpar de elementos, tá certo? Mas como não, aqui eu deveria tirar a média dos dois termos centrais. Beleza? Entendido? Ok. Por fim, a moda. O que é a moda? É o valor de maior frequência. Então, eu vou observar qual das idades mais se repete. Aqui o 12 aparece duas vezes. O 13 e o 14 só aparecem uma vez. Agora, o 16 aparece três. Portanto, o 16, como ele ocorre três vezes, ele vai ser a moda dessas idades. Entendido? Pronto. Então, moda é o que mais se repete. Ou, no caso de tabelas, é o que tiver maior frequência. Vamos ver agora como encontrar essas medidas em tabelas, sejam elas tabelas de valores simples ou com intervalos. Primeiro caso, observe o seguinte. Dada a tabela a seguir, encontre a média, a mediana e a moda que representa esse grupo. Bom, eu tenho aqui, gente, uma tabela que simboliza como se fosse uma pesquisa de 20 pessoas que eu perguntei a quantidade de irmãos que elas possuem. Nessa tabela, eu observo que 5 pessoas, que é a frequência, não têm nenhum irmão. 5 pessoas também têm apenas um. 7 pessoas têm 2 irmãos. E 3 pessoas têm 3 irmãos. Tá certo? O que eu vou fazer então? Para calcular a média aritmética, multiplica o valor pela frequência. Como assim? Se eu tenho 0 irmãos, eu vou multiplicar pela quantidade de pessoas que diz que tinha 0, que no caso são 5. Entendido? Vou somar e dividir pelo total. Vou somar todas essas multiplicações e dividir pelo total, que é 20. Acompanhe. Eu vou pegar aqui, 0 vezes 5, somar com 1 vezes 5, somando com 2 vezes 7 e somar com 3 vezes 3. E divide pelo total, que é 20. 0 vezes 5 dá 0, 1 vezes 5 dá 5, 2 vezes 7, 14 e 3 vezes 3, 9. Soma tudo isso de novo e divide por 20. 5 mais 14, 19, mais 9, 28. Dividido por 20, eu vou encontrar, então, 1,4. Então, a média de irmãos aqui é 1,4. Tudo bem que esse número não representa uma pessoa, mas, em termos de média, representa a média de irmãos desse grupo. Ok? Continuando. Para encontrar a mediana, fazemos, então, a chamada frequência absoluta acumulada, que eu vou chamar de FAC. E localizando na tabela os termos centrais. Pronto. Como é que eu vou começar aqui, gente? Primeira coisa. Na frequência absoluta acumulada, eu anoto na primeira coluna aqui, né? A mesma frequência absoluta, que aqui é 5. A primeira eu só repito. Agora, a segunda vai ser esse que eu tenho, somando com a absoluta seguinte. 5 mais 5, 10. Pronto. Encontrei 10. Anotei aqui. Esse 10 eu vou somar com a próxima aqui, que é o 7. Aí eu encontro 17. E por fim, essa última acumulada, o 17, eu vou somar com o 3. 3 mais 17 dá 20. Aí, o que acontece? Na última frequência absoluta acumulada, eu vou encontrar a mesma quantidade do total, certo? Então, basta fazer esse zigue-zague e ir somando até chegar no final que corresponde ao total. Pronto. Para que eu faço isso? Para dar uma ideia de localização dos termos, para encontrar a mediana, certo? Como o total aqui é 20, eu vou pegar os 20 e vou dividir por 2, que no caso resulta em 10. Então, os termos centrais serão o 10º e o 11º. Por que são 2? Porque 20 é quantidade par, ok? Aí observe o seguinte. Nessa tabela é como se eu tivesse 5 zeros em ordem, e depois mais 5 uns em ordem, depois 7 números 2 em ordem, e por fim 3 números 3 em ordem. Eu só peguei o valor e coloquei a quantidade de vezes que ele apareceu, certo? E estão todos em ordem agora. Por essa anotação aqui, gente, o que eu vou observar? Que na tabela do sexto até o 10º termo, pronto, aqui é o sexto. Aqui é o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º. Todos eles têm valor igual a 1. Não é isso? Aí o que eu vou observar?
E do 11º até o 17º, todos têm valor igual a 2. Logo, para eu encontrar a mediana, eu vou pegar o 10º e o 11º, somar e dividir por 2, certo? Agora, quem é o 10º termo? Ele é igual a 1. E quem é o 11º termo? Ele é igual a 2. Então, eu vou somar 1 mais 2, que dá 3, e divido por 2. Portanto, a mediana aqui é igual a 1,5. Ok? Então, pessoal, se vocês não entenderam a frequência absoluta acumulada, você anota aqui embaixo os valores. Só que isso, se for uma quantidade muito grande, vai demorar um certo tempo. Ok? Mas espero que tenham compreendido. E, por fim, a moda é o valor que possui a maior frequência. Quem aqui possui a maior frequência? É o 2, porque ele aparece 7 vezes. Observa aqui, olha, embaixo. Ele aparece mais vezes do que os outros. Portanto, a moda aqui é igual a 2. Beleza? Pronto. Então, vamos agora ver o caso com tabelas com intervalos. O que eu vou fazer? Nesse caso, consideramos o valor médio do intervalo. Criamos uma nova linha, né, chamada de valor médio, e realizamos os mesmos procedimentos que eu fiz anteriormente, tá certo? Observe o seguinte. Aqui, eu tenho a distribuição salarial de um grupo de 10 funcionários, onde 2 deles recebem entre uma faixa de 1.000 a 1.400, 5 recebem numa faixa de 1.400 a 1.800 e 3 recebem numa faixa de 1.800 a 2.200. O que eu vou fazer? Criar uma nova linha que simboliza o valor médio do intervalo. Como é que eu faço isso? Que número fica entre 1.000 e 1.400? É o 1.200. Quem fica entre 1.400 e 1.800? É o 1.600. E, por fim, quem fica de 1.800 a 2.200? É o 2.000. Pronto. Anotei, então, o valor médio. Eu vou esquecer aqui os intervalos e trabalhar como se fosse o exemplo anterior. Vou multiplicar o valor médio pela sua frequência para encontrar a média e as outras informações. Vamos lá, então. Na média aritmética, eu vou multiplicar o valor médio da classe, está aqui em cima, pela frequência, está aqui embaixo. Vou somar e dividir pelo total, que aqui no caso são 10. Anotando aqui, né, eu vou ter 1.200 vezes 2, 1.600 vezes 5, mais 2.000 vezes 3. E vou dividir por 10, que é o total, certo? Aí, multiplicando, 1.200 vezes 2, 2.400. 1.600 vezes 5, 8.000. 2.000 vezes 3, 6.000. E vou dividir por 10. A soma disso aqui tudo dá 16.400, que dividindo por 10, basta você cortar um zero, né, em cima e embaixo, que você obtém 1.640. Portanto, a média salarial desses 10 funcionários é de R$ 1.640. Agora, para encontrar a mediana, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Colocar a frequência absoluta acumulada, vou somando as frequências absolutas até chegar no total. E depois eu localizo os termos centrais. Vamos aqui. Repete o 2, né, na primeira linha. Aí você vai somando. 2 mais 5, 7. 7 mais 3, 10. Pronto. Encontrei o total, acabou, está correto. O total é 10, então eu vou dividir por 2, que eu vou encontrar 5. Portanto, como é uma quantidade par, né, de números, de salários, eu vou pegar então os termos centrais, que são o quinto e o sexto. Pela tabela, né, do terceiro até o sétimo, por quê? Porque aqui eu tenho 2. Aí eu começo aqui do terceiro até o sétimo. Corresponde a 1.600, o valor médio deles. Então, o próprio quinto e o sexto equivalem a esse valor, tá certo? Que vai ser, então, 1.600 mais 1.600, dividido por 2, né? 3.200, dividido por 2, que eu encontro o próprio 1.600. Portanto, a mediana aqui dos salários corresponde a 1.600. Aí, de novo, pessoal, é como se aqui eu tivesse, olha, 2.200, depois eu tenho 5.600, tudo em ordem, e no final eu tenho 3.2.000, tá certo?
que aí você colocando em ordem vai saber quem é o quinto e quem é o sexto elemento, tá bom? Ok. No caso aqui, o quinto e o sexto foram ambos iguais a 1.600. Somando e dividindo por 2, eu encontro ele mesmo, ok? E por fim, a moda, que é o valor médio com maior frequência. De novo, o valor médio por quê? Porque eu só vou olhar, pessoal, aqui para o valor médio. No caso aqui, quem foi ele? O que mais apareceu, que tem maior frequência aqui, é o 1.600, pois aparece 5 vezes. Né? Então, a moda corresponde a 1.600. Entendido? Então, pessoal, qualquer coisa, verifiquem os exemplos também do livro, tá certo? Para que vocês possam ter uma leitura mais aprofundada e compreender melhor cada detalhe desse. Mas, se o exemplo foi suficiente, então está ótimo. E por fim, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre média aritmética ponderada, que é a chamada MP. Nos casos em que o cálculo de uma média envolve o uso de pesos ou o grau de importância deles, utiliza-se então a média aritmética ponderada. Veja o exemplo. A tabela apresenta as notas de uma aluna e seus respectivos pesos. Calcule sua média ponderada. Vamos ver aqui. Bom, gente, eu tenho aqui 4 tipos de avaliações que uma aluna fez. Aqui eu coloquei a nota que ela teve em cada uma delas e o peso atribuído a essa nota. Tá? É como se uma valesse mais que a outra. Tá certo? Pronto. Aí como é que eu faço para calcular essa média dela aqui de maneira ponderada? Multiplicamos a nota pelo seu peso, somamos e dividimos pela soma dos pesos. Acompanhe. Vamos lá. A média ponderada vai ser igual. A nota aqui é 6, multiplica pelo peso que é 4. 6 vezes 4. A nota aqui é 7, multiplica pelo peso que também é 4. 7 vezes 4, mais a nota de 8 do seminário tem peso 2, então fica 8 vezes 2. E o último que eu trabalho em grupo, ela tirou 9, multiplica pelo peso que é 2 também. Pronto, somei tudo, que eu vou multiplicar ainda. Só que aqui embaixo eu vou colocar a soma dos pesos e não a quantidade de notas. Então, 4 mais 4 mais 2 mais 2. Pronto. Feito isso, eu vou multiplicar aqui em cima primeiro, que vou então ter esse resultado. 6 vezes 4 dá 24. 7 vezes 4, 28. 8 vezes 2, 16. E 9 vezes 2, 18. Aí aqui a soma dos pesos, 4 mais 4, 8, mais 2, 10, com mais 2, 12. Somando aqui 28 mais 24 mais 16 mais 18, eu vou encontrar um total de 86, que dividindo por 12 vai dar um número que tem uma dízima periódica, que é 7,1666 reticências, ou seja, é um número infinito. Eu posso arredondar então isso aqui para 7,2. Ou seja, a média ponderada foi de aproximadamente 7,2 dessa aluna. Ok, pessoal? Então, para finalizar esse tipo de medida, porque também é utilizado por alguns, tá certo? E que não é tão complicado, tá? Então, o que você vai fazer? Multiplica a nota pelo peso, soma e divide pela soma dos pesos. Aí você vai encontrar a média aritmética ponderada. Ok? Então, para encerrar, deixo aqui com vocês a atividade número 4. Ela está no livro didático, na página 52. São as questões 25, 26, 29, somente o item a 30, a 31 e a 33. Gente, são questões curtas, tá? Geralmente é só 1, 2 ou 3 cálculos no máximo, tá? Só uma observação. Na questão 30, eu peço que vocês copiem este enunciado aqui do slide, tá? Porque lá tem pedindo outras coisas. Então, vamos fazer apenas isso aqui. Observe o histograma, que é esse aqui da questão. Construa a tabela com intervalos e seus valores médios e calcule a média, a mediana e a moda do salário dos funcionários. Bom, como aqui é um histograma, você vai botar no primeiro intervalo de 50, aliás, de 500 a 600. No segundo intervalo, de 600 a 700. Aí a frequência, pessoal, está aqui, olha. No primeiro é 3, no segundo é 5. É só ver a altura e ir marcando. Aí você vai fazer uma tabelinha, pessoal, parecida com essa aqui
desse exemplo, certo? Que tem que colocar o valor médio e a frequência acumulada para poder encontrar os dados que a questão pede. Beleza? Então, tentem fazer o máximo possível. Qualquer dúvida, vejam no livro didático de vocês ou resumo e bons estudos. Data de entrega vai ser também sexta-feira, dia 30. Então, pessoal, obrigado, valeu e até a próxima aula.